Localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, o Teatro Amazonas constitui um dos principais símbolos culturais e arquitetônicos do estado, sendo também responsável em manter viva parte da história do ciclo da borracha. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, em plena Belle Époque amazonense, o teatro surpreende e encanta pelo luxo e imponência, preservando parte da arquitetura e decoração originais. Sua majestosa cúpula chama a atenção pela exuberância. Composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França. Assim como a maior parte do material usado na construção do teatro foi importado da Europa. As paredes de aço da Escócia, os 198 lustres de cristal e as escadarias, colunas e estátuas feitas em mármore de Carrara italiano. O salão de espetáculos tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e 3 pavimentos de camarotes. O pano de boca do Teatro Amazonas é outra raridade e representa o encontro das águas, que é um fenômeno natural que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água preta, e o Rio Solimões, de água barrenta, onde as águas dos 2 rios correm lado a lado sem se misturar, por uma extensão de mais de 6 quilômetros. É uma das principais atrações turísticas da cidade de Manaus. E durante todos esses séculos de existência, foram muitos os artistas renomados, nacional e internacionalmente, que por lá passaram. Mas além das lembranças de um período de opulência que viveu, em seu interior também habitam inúmeros espíritos que vagam por suas dependências. Afinal, é como dizem, todo teatro que se preza tem seus fantasmas. É bem comum, nos camarins e camarotes, a queixa de artistas, funcionários e frequentadores do teatro sobre o desaparecimento de objetos que, inexplicavelmente, desaparecem de um lugar e, de repente, surgem em outro. O avistamento de vultos e sombras escuras também são relatadas com frequência. Durante a noite silenciosa e que não há espetáculos na casa, a grande estrutura acústica permite que gritos e gemidos fantasmagóricos sejam ouvidos reverberando pelo seu interior, exigindo muita coragem dos funcionários que frequentemente pedem demissão. Um dos acontecimentos mais assustadores está relacionado à morte de um pianista no início do século XX. Durante um ensaio em que executava a Quinta Sinfonia de Beethoven, o músico sofreu um ataque cardíaco fulminante, morrendo no palco. Testemunhas afirmam que já é costumaz ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven sendo tocada em tons suaves e assustadores. Uma das primeiras histórias que se ouviu sobre os fantasmas do Teatro Amazonas foi relatada por um antigo funcionário sobre uma loira misteriosa que certa vez surgiu na frente do iluminador. Ela usava trajes de época e o técnico, acreditando que fosse uma atriz da ópera, foi cumprimentá-la, momento em que a mulher sumiu tão misteriosamente quanto apareceu. Em outra ocasião, um dos funcionários da limpeza avistou em uma das frisas um sujeito de fraque e cartola, bem ao estilo do século XIX. Apesar de assustado, cumprimentou o homem com um meneio de cabeça, que de pronto foi retribuído pelo fantasma, que saiu pela porta e desapareceu. Márcio Souza, escritor, dramaturgo e jornalista amazonense, famoso por seus romances como Média Maria e Galvez, o Imperador do Acre, também tem seus causos para contar do lugar. O primeiro contato dele com esses fenômenos sobrenaturais ocorreu em 1965. A atriz Glauce Rocha
estava em Manaus com a peça Um Uísque para o Rei Saul. E ele aguardava ela terminar o ensaio no palco para entrevistá-la, quando de repente um dos contrarregras do espetáculo, um jovem argentino bastante atlético, que não era exatamente o tipo impressionável, desceu para a parte de baixo do palco em busca de um objeto de cena. Quando se deparou com aquele estranho cavalheiro em roupas do século XVIII, peruca martô e o rosto marcado por um triste sorriso. O contrarregras soltou um grito apavorante que assustou toda a equipe. Segundo o relato, ele viu um cavalheiro em trajes de época atravessar a parede depois de lhe dirigir um cumprimento. A mesma figura teria aparecido para a pianista Jerusa Mustafá durante um solitário ensaio no local. Ao fim de uma das músicas, ela ouviu aplausos vindo da plateia. Quando se virou, conseguiu avistar um espectro com essas mesmas características. Muitos acreditam que trata-se do espírito de um ator italiano que faleceu vítima da malária durante sua passagem por Manaus no ano de 1912 e que desde então vaga pelas coxias e camarotes, ainda trajando o figurino de sua última peça. Acredita-se que ele tinha tanto apego por seu ofício que até hoje não conseguiu sair das dependências do teatro. Márcio Souza afirma que nunca acreditou muito em fantasmas, mas que essas experiências lhe fizeram pensar, e escreveu em uma de suas crônicas sobre o teatro que espera se juntar ao elenco de espíritos quando chegar a sua hora. Um dos funcionários mais antigos da casa de espetáculo é o cenotécnico Raimundo Nonato, que assegura já ter visto muita coisa estranha no local. Ele conta que logo que o prédio foi reformado em 1974, fatos estranhos começaram a acontecer no terceiro andar. Todos que subiam lá sentiam um frio intenso, dores de cabeça e náuseas. Certa vez, chamaram um profissional em radiestesia que mediu a energia no referido andar. E o cenotécnico conta que o pêndulo oscilava de forma intensa na mão dele, fria que nem pedra de gelo. E recorda que o profissional assegurou que a corrente de energia era muito forte, mas era boa. Apesar disso, muitos funcionários, após se depararem com fantasmas ou coisas bizarras que acontecem no teatro, pedem demissão. Foi o caso de um vigia que quase enlouqueceu depois de ter visto alguns fantasmas perambulando pelo lugar. Durante parte dos anos 90, uma companhia de conservação do patrimônio histórico prestava serviço no teatro. E como aos sábados os funcionários saíam cedo, alguns traziam seus filhos. Uma dessas crianças entrou num banheiro do terceiro andar e minutos depois ouvimos um grito. Quando chegamos lá, a criança estava em choque, apontava para o espelho e falava coisas sem nexo. Ela ficou doente por dias, com febre alta e delírios. Quando sarou, não se lembrava do que tinha acontecido. Outro caso famoso foi durante uma temporada de ópera, quando o teatro teve 3 dias de casa lotada, com todas as cadeiras vendidas. Curiosamente, em nenhum dos dias o ocupante da cadeira 13 apareceu para assistir à apresentação. A gente até levava espectadores para sentar lá, mas eles nunca ficavam. Sentiam-se incômodos, parecia que tinha milhares de alfinetes no assento, segundo relatos deles próprios. Quem sabe a cadeira já não estava ocupada por alguém, questionavam. Consta que na data de aniversário do teatro, em 31 de dezembro, o elenco fantasmagórico encena no palco a ópera La Gioconda, às vezes dirigida pelo fantasma do maestro Benário Civelli, que morreu de febre amarela em 1899, e outras vezes pelo espectro do maestro Genivaldo Encarnação, morto com 8 facadas ao tentar defender uma polaca das garras de seu rufião. Apesar de muitos céticos duvidarem da presença do sobrenatural no teatro, uma coisa eles não podem negar:
que quando as luzes se apagam, o local ganha um ar bem assustador. São 3 andares de corredores compridos e escuros, e a sensação de que se está sendo observado é constante. Em algumas partes do teatro, ouve-se as tábuas rangendo, que a acústica dá a impressão de que se está sendo seguido. Bem, uma coisa é certa, seja pela arquitetura austera ou pelas histórias de assombrações e fantasmas que cercam o lugar, é inegável que, de certa forma, o local dá um medo.